Olá, você que está ligado no canal Replay com Tony Souza. Passamos a falar ao vivo da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, onde a partir de agora a gente começa o esquenta da decisão da Série B do Campeonato Cearense 2026. Icasa e Itapipoca, já ali na beira de campo, na verdade dentro do campo, né? A beira de campo está a nossa equipe, que a partir de agora traz toda essa movimentação do que está acontecendo lá por baixo para Icasa e Itapipoca. Icasa e Itapipoca realizando nesse momento o seu trabalho de aquecimento aqui na arena para entrar em campo daqui a pouquinho definitivamente conhecermos o campeão da Série B cearense. O primeiro jogo lá no Perilão, 0-0 equilibrado, e agora não tem outra chance. É hoje, o dia da decisão, o dia de conhecermos a equipe que vai voltar para os vestiários com o troféu de campeão dessa Série B de Campeonato Cearense. São 16 horas e 5 minutos, a bola rola às 16h30 e até lá a gente vai ficar batendo papo aqui, vendo essa realidade de momento aqui na Arena Romeirão, que recebe bom público. O torcedor icasiano veio, compareceu, já marca presença. A gente acompanha também aqui algumas pessoas da torcida do Itapipoca, também marcando presença aqui na Arena Romeirão, e a gente vai trazer essa realidade aqui desse grande jogo e tendo também a participação de convidados especiais para interagir com todo mundo que está ligadinho no canal Replay com Tony Souza. A gente já pode ir lá para a beira de campo, Marcos? Tentar trazer aqui o primeiro destaque do Tony Souza, Eduardo Benjamin, já lá por baixo também, para trazer esse clima, esse esquenta da decisão 2026 do Campeonato Cearense. O time do Verdão do Cariri que conquistou seu objetivo, né, o tão almejado retorno à elite do futebol cearense, ao vencer aqui também no último final de semana de maio ali, o jogo do acesso, onde fez uma grande festa com a sua torcida, e o Itapipoca, que há alguns anos vinha batendo na trave, vinha deixando de escapar esse acesso, também conseguiu a sua volta à elite do nosso futebol ao vencer o Crato lá no estádio Perilão. 2-0 o placar do jogo do acesso do time do Itapipoca, né, que conquistou aí esse seu retorno à elite e agora faz essa decisão com o time do Verdão do Cariri. As equipes já estão escaladas, definidas, tanto pelo Raimundo Wagner como também pelo técnico Dema, o velho Dema, o conhecido do nosso futebol cearense, já com as escalações definidas. Daqui a pouquinho a gente traz esses detalhes, mas vamos à beira de campo. Ouvir os nossos repórteres. Tony Souza está chegando com as primeiras informações dessa final. Boa tarde, Tony Souza. Bem-vindo aqui ao canal Replay, trazendo as atualizações do nosso esquenta da final, Tony Souza. Não, mais um ano. O Replay está na decisão de Série B do Campeonato Cearense, acompanhando principalmente o futebol do interior. Icasa e Itapipoca, teremos um campeão hoje da segundona. O Icasa, a última vez foi campeão no Romeirão, foi no Romeirão antigo. Foi em 2014 da Taça Paris Lopes, em 2020 da Série B. Naquela ocasião foi do Estádio Lírio Caluinaldão, porque a gente já estava tendo, né, a pandemia, estava tendo movimentação aqui já da reforma do Romeirão. Então, há muito tempo que não comemora aqui no Romeirão. E nesse novo Romeirão, nunca comemorou o time do Icasa, né? A gente está vendo movimentação do pessoal aqui atrás, já sai aqui para o Josué poder mostrar, trabalho de aquecimento dos jogadores do Icasa que estão aqui. Do outro lado, aposta aqui um pouquinho aqui, meu querido Josué, a gente está vendo o pessoal do Itapipoca, né? O Itapipoca que está ali também, já fazendo esse trabalho de aquecimento, né? Então a gente está fazendo essa movimentação. Lembrando que a transmissão é da TVC. Daqui a pouco a TVC, tanto canal aberto como também no YouTube, vai estar fazendo a transmissão do jogo. Deixa eu aproveitar aqui, Josué, vem mais para pertinho. Deixa eu aproveitar aqui, a gente está aqui ao lado do presidente Mauro Neto, presidente de exercício da federação, Josimar de Carvalho, que é do Cariri, representando também aqui da federação, e o ex-presidente do Icasa, o Luiz, que teve bons momentos. Ele dizia para mim, vamos voltar aos bons momentos. Presidente Mauro Neto, grande decisão do Campeonato Cearense, com duas equipes do futebol do interior, fortalecendo o futebol interior. Como é que o senhor vê essa segundona do Campeonato Cearense com essa grande decisão? Boa tarde, prazer estar acompanhando aqui no Replay. Boa tarde, amigos do Tony, amigos do Replay. Satisfação estar aqui em Juazeiro e muito feliz em estar coroando a nossa competição com uma grande final, uma grande festa, estádio cheio e estar só mostrando a força do futebol do interior. Tanto aqui de Juazeiro como em Itapipoca também tivemos uma grande festa no final de semana passado. Então estamos muito felizes. A federação está extremamente satisfeita com o resultado final,
da segunda divisão do Campeonato Cearense. E homenageando um desportista aqui da região, William Basilo, né? É quem empresta o nome ao troféu de campeão da Série B. Exatamente. Tem o nosso amigo Bilinha, né? Ele que é, assim, é um baluarte aqui já da região e que todo o tempo está aqui sempre tentando melhorar, ajudar no que pode o futebol caririense. Então a gente achou justo homenageá-lo e mostrar que a gente está preocupado também e acompanha todo o movimento que acontece também aqui no futebol do Cariri. Pelo que eu estou vendo, 2 times aí do interior na primeira divisão e a gente na expectativa dessa primeira divisão do ano que vem, né? Fortalecendo o interior. E aqui o pessoal tá com saudade de ver os grandes clubes Ceará e Fortaleza jogando aqui. E o Romeirão, um palco desse seria excelente, hein, presidente? Sim, sim, estamos olhando e verificando isso. Vamos fazer conselho técnico em meados de outubro, para que a gente possa definir assim, formato de competição, tabela e, quem sabe, trazer um grande jogo aqui para o Romeirão. Obrigado, presidente Mauro Neto. Está aqui também com a gente, presente aqui, teve na semifinal e agora também na grande decisão. Josué, mostra aqui, Leandro, amigos do replay. Olha que imagem bonita, a torcida aqui na Arena Romeirão e o pessoal, né? A gente já está vendo ali, tem a galera ali da Loucos da Laje, né? Tem a galera da Icasa Chopp, tem a galera da Furicasiana. Então a gente vê toda essa movimentação, o pessoal já ali, ó, fazendo a festa, Leandro, nesse momento que a gente observa, inclusive que tem bandeiras aqui com foto do Júnior Xuxa, do Flávio Araújo, enfim, de vários ex-jogadores do time de casa, o pessoal acompanhando aqui. E eu tô achando, Leandro, que quando terminar aqui, essa galera toda, sabe, vai para onde? Pro Prazeres da Carne, viu? Vai comemorar no Prazeres da Carne, fazendo a festa, que o Orlando já me disse que está preparando um churrasco bom para a galera poder acompanhar depois do título. Vai comemorar no Prazeres da Carne, porque o negócio vai ser bom demais. É clima de decisão, Leandro Santos, e o replay acompanhando tudo, porque grandes momentos merecem replay, Leandro. E cabe todo mundo. Prazeres da Carne está lá preparado para receber todo mundo, acompanhando aí essa decisão, belas imagens das dependências aqui da arena, tomada pela torcida icasiana. Como a gente falou, tem torcedor do Itapipoca aqui também marcando presença. A gente ouviu aí o presidente em exercício da Federação Cearense. Já registrar aqui algumas mensagens que estão chegando. Francisco Oliveira, boa tarde. Eu queria estar no estádio nesse momento, porém por força maior não pude ir prestigiar esse jogo ao vivo. Se Deus quiser, vou ter essa oportunidade. De casa, vamos mostrar que é o maior. Vamos ganhar se Deus quiser. A Maria Andrena Silva vai ter imagem para nós. A transmissão com imagens, como falou agora há pouco o Tony, é na TVC. TVC tanto na TV como também no YouTube, você acompanha a transmissão com imagens. Bom, a gente já tem um convidado aqui conosco que conhece bem esse Romeirão, o antigo Romeirão, está aí no elenco do time do Itapipoca, mas infelizmente está fora desse confronto. É o Elanardo que chega aqui no nosso esquenta para participar também e falar um pouquinho de como é, Elanardo. Tá dentro do elenco, mas infelizmente fica fora de uma decisão desse tamanho, um jogo grande. Qual é o sentimento que você está vivendo aí, acompanhando à distância esse jogo decisivo, essa final da Série B Cearense? Boa tarde, Elanardo, bem-vindo aqui ao canal Replay com Tony Souza. Boa tarde a todos os amigos do Replay com Tony Souza, boa tarde a todos que estão fazendo essa festa brilhante aí em Juazeiro. Gostaria de estar aí nessa grande final, mas infelizmente machucado não estou. Mas o coração está como se eu estivesse aí dentro de campo jogando com meus companheiros. Como eu falei na última vez com o Tony Souza, essa final não está sendo à toa, pela campanha tanto do Em Casa como do Itapoca durante a competição. Os dois foram merecedores e essa final não desmerecendo as outras equipes, né? Mas eles fizeram por onde estar disputando essa final.
minutos que antecedem a grande decisão, Leonardo. O Leonardo não conseguiu aqui ouvir a gente, você acompanha nesse momento imagens do troféu, o desejado troféu para a equipe que vai sair campeã nessa decisão de hoje. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer o contato com o Leonardo. O Tony também segue lá à beira de gramado para trazer mais detalhes dessa decisão. Campeonato Cearense Série B. Será que a gente consegue agora o Leonardo? Daqui a pouquinho a gente volta com o Leonardo. O esquenta da decisão da Série B Cearense, você acompanhando aqui no canal Replay com Tony Souza, contando com o apoio do Prazeres da Carne, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem sempre um Diniz pertinho de você. Saviano Embalagens, Icanete, a internet do Replay aqui na Arena Romeirão, é Icanete, parceiros que estão conosco nessa jornada, nessa abertura da grande decisão. Lembrando, a gente para aqui a nossa transmissão e se esquenta. No momento que a bola começa a rolar, a gente não tem direito de transmitir com imagens. Como a gente falou, a transmissão com imagens é lá na TVC. E aí, após o jogo, no apito final, a gente traz mais uma transmissão aqui do programa Prorrogação. Toda a repercussão pós-jogo, toda a festa do título, você acompanha aqui no canal Replay com o Tony Souza. O pessoal segue mandando mensagem aqui. O Edson Lima está acompanhando diretamente de Chapecó, em Santa Catarina. O Clemilson está pedindo aqui calma, mais humildade. O título só se comemora quando o jogo acaba. O pessoal está aqui deixando o seu recadinho. Deixa aí o like, você que ainda não é inscrito no canal Replay com Tony Souza, se inscreva, acompanhe as atualizações do nosso esporte na região do Cariri, o nosso futebol e também todas as atualizações dos demais esportes. A gente teve muita matéria sobre voleibol, a gente fala também do futebol feminino. Você fica ligadinho em tudo aqui no canal Replay com o Tony Souza. O pessoal do Limoeiro está aqui também mandando o seu recado. E tem aqui um recado também da Jaqueline. Ingresso nas mãos de cambistas está em valor duplicado. É aquela situação que fica acontecendo sempre nesses jogos que atraem grande público, né? O pessoal já deixando aqui esse seu relato também em relação aos ingressos. Mas a gente pôde acompanhar nas imagens, muitas já marcando presença aqui na Arena Romeirão. Vamos lá, à beira do gramado. Eduardo Benjamin está chegando, trazendo mais informações dessa grande decisão. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Leandro, amigos e amigas que nos acompanham aqui no Replay. É um prazer imenso estar com vocês e agora, desta vez, uma final do Campeonato Cearense entre Icasa e Itapipoca. E eu queria trazer um destaque enquanto os personagens, os protagonistas desta partida não sobem a campo, que é a questão que essas duas equipes, esse confronto marca o encontro das duas equipes que mais marcaram gols durante o campeonato. O Icasa marcou 17 vezes até a partida de hoje e o Itapipoca marcou 15 vezes. Só que a estatística não está muito bem para o lado do Itapipoca, porque a equipe sofreu muitos gols também, sofreu 12 gols até o momento, aí igualando com a equipe que caiu, por exemplo, o Barbalha. Então, nesse ramo aí dessas equipes que sofreram 12 gols, o Itapipoca tá junto ali com o Barbalha, com o Guarani, e a equipe não só sofreu mais gols do que a equipe do Caucaia, que foi rebaixada, e a equipe do Atlético Cearense, que se salvou ali na última partida contra o Barbalha. Também, olhando para essas estatísticas, podemos olhar que o último confronto entre as duas equipes, que podemos dizer que teve uma grande relevância, foi em 2020. Naquele ano, o Icasa foi campeão da Série B para cima do Crato por 2-0, mas o confronto entre essas duas equipes foi na semifinal. O Icasa enfrentou o Itapipoca, naquela partida também, duas partidas naquela fase. Na primeira partida, o Icasa ganhou do Itapipoca por 1-0 lá no Perilo. No segundo jogo, na partida de volta, o Itapipoca devolveu 3-2 o placar, indo para os pênaltis. Só que naquele regulamento daquele ano não tinha pênaltis e era tudo decidido pelo critério de desempate. O primeiro era o saldo de gols na semifinal, que naquele caso tinha ficado 3-3, e no final ia ver quem é que tinha a melhor campanha. E naquele caso quem tinha era o Icasa conseguindo se classificar para a Série A do Cearense para 2021, e o Itapipoca sentindo o gosto amargo novamente de chegar em uma semifinal e não conseguir. Gosto amargo que o Itapipoca sente aos últimos 3 anos.
Lembrando que nos últimos 3 anos, 2025, 2024 e 2023, o Itapipoca chegou à semifinal, mas perdeu a chance de conseguir retornar à elite. Desta vez, este ano, conseguiu. E vamos ver quem vai sair campeão nessa tarde/noite, nessa final do Campeonato Cearense Série B. Icasa ou Itapipoca. Eduardo Benjamin trazendo detalhes, aí, informações do histórico do confronto, da campanha das duas equipes nessa Série B do Campeonato Cearense. Como a gente vem acompanhando, o Icasa, caso conquiste o título de hoje, será o 4º título do Icasa na Série B. O Icasa foi campeão em 2003, 2010 e 2020. Já o Itapipoca conquistou a Série B nos anos de 2002 e 2003. Icasa e Itapipoca já definidos, como eu falei agora há pouco. Vamos conhecer como vem a campo. Icasa e Itapipoca de hoje. O técnico Raimundinho vai mandar a campo o Verdão do Cariri, o Carlão, o arqueiro do time do Verdão do Cariri, que pegou pênalti lá no Felipinho, o Davi, o capitão da equipe aí, quem sabe se é ele que vai levantar o troféu após o apito final. Davi veste a número 3, Oliveira com a número 14, Gustavo Rodrigues, número 18, 21 para Guídio, 19 Gustavo Queiroz, 10 Cássio, e lá na frente um trio de ataque com 11 para Tiaguinho, 24 Edson Cariús e 16 Dentinho. Essa é a onzena do técnico Raimundo Wagner. Já o time do Itapipoca também está definido. Daqui a pouquinho a gente traz a onzena do Itapipoca, porque vamos voltar ao campo com Tony Souza trazendo mais detalhes aqui no nosso Esquenta Decisão do canal Replay com Tony Souza. Segue daí, Tony. Leandro, deixa eu fazer um comunicado aqui. Acabei de receber aqui do Daniel França, que é da assessoria de imprensa da Federação Cearense de Futebol, comunicando que crianças vão entrar com camisa numa campanha de conscientização, risco de extinção do soldadinho do Araripe, tá bom? Que é um animal símbolo aqui da fauna, da flora, que é a Floresta Nacional do Araripe, né? E uma inspiração para o mascote manjadinho da Federação Cearense de Futebol, né? Foi descoberto lá na região da Arajara, distrito do município de Barbalho, Soldadinho do Araripe, meados do ano de 1990, 96, né? E aí, de lá para cá, né, o soldadinho vem tendo toda uma preservação, um trabalho de preservação, e a Federação Cearense de Futebol, entrando inclusive nesse trabalho também de conscientização, já tem o mascote, o manjadinho, que é o Soldadinho do Araripe, e as crianças vão entrar hoje com uma camisa de campanha de conscientização da preservação do Soldadinho do Araripe. A gente acabou de receber aqui, obrigado, agradecer aqui o Daniel França, que é assessor de imprensa da Federação. Eu queria mostrar uma situação. Josué, tem como vir aqui, Josué? Leandro, vamos aqui, só para mostrar aqui, vou botar o Josué para caminhar. Vem cá, Josué. Para mostrar uma situação interessante. Não sei se vai dar para o Josué mostrar. Vem para cá, Josué. Vem aqui com cuidado. Mostra aqui as bandeiras. Olha que bacana. São bandeiras referentes a ídolos do Icasa. Então tem aqui do Flávio Araújo, mais adiante do Jó, que eu chamo ele de Garrincha caririense, que ele tem as pernas tortas, fazia gol demais. Mais à frente do Marciano, grande atacante Marciano, e um pouco mais para lá o do Júnior Xuxa. Tá bom? É a galera do Loucos da Laje, que acabou fazendo essas bandeiras referente a ídolos do time do Icasa. Tá bom? Então a gente está vendo aí o pessoal da Loucos da Laje, que fica nesse setor aqui da Arena Romeirão, tá bom? Com essas bandeiras referentes a ídolos do Icasa, né? E a gente sabe que o torcedor, lógico, tem outros ídolos, mas esses têm um carinho especial. Flávio Araújo, que grandes acessos, grandes momentos com o time do Verdão do Cariri, e que mora também no coração, né, da torcida icasiana. E a gente fazendo esse registro aqui, tá bom, meu querido Leandro Santos? Lembrando, daqui a pouquinho tem a transmissão da TC, TV Ceará, seja canal aberto, seja no YouTube, fazendo a transmissão do jogo ao vivo, tá bom? A gente depois volta no prorrogação, tá bom? Depois a gente volta no prorrogação do replay, no oferecimento de Prazeres da Carne, churrasco, festa, confraternização no Prazeres da Carne. Terminou o jogo, vai para Prazeres da Carne, tá? Também da Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Icanete, seu provedor de internet no Cariri tem nome. Icanete, Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto. Tem o Diniz perto de você. A gente tá aguardando aqui para ver se a gente dos dois times, para poder a gente encerrar esse esquenta do replay em clima de decisão, Leandro Santos. Clima
Decisão é clima de final aqui na Arena. O Tony trazendo aí essas imagens de ídolos da torcida icasiana. Alguns, né? Alguns que vestiram também essa camisa alviverde do time icasiano, que fizeram história. O Jó, Flávio Araújo, o Marciano, Júnior Xuxa. Não tem como o torcedor esquecer do Alcimar, o Domador de Leões, enfim, vários outros que passaram e se deram bem com a camisa do time do Verdão do Cariri. Eu trouxe a onzena do técnico Raimundinho, trazer agora a escalação do time do Itapipoca, que vem a campo com o Fábio Deoz, o Marques Samuel, Carlos Augusto, Alisson Calcaia, João Gabriel, David Adão, Cláudio Júnior, que já vestiu a camisa do time do Icasa, Marlon e Wilson. Esses são os 11 jogadores que começam defendendo a camisa do time do Itapipoca nessa grande decisão da Série B que acontece aqui na Arena Romeirão. Recordando que o Batata acabou sofrendo uma lesão grave, né, no primeiro jogo, acabou fraturando ali o braço, não está no jogo de hoje. O Icasa também vem com desfalques. O Rogério está suspenso aí pelo terceiro cartão. O Juliano vem como opção no jogo de hoje do Raimundinho, acabou sentindo aí após o primeiro jogo, e aí o time vem com algumas mudanças para esse jogo decisivo. Você consegue ouvir aí algumas vaias, são os jogadores que já vão entrando ali, os suplentes. Hoje o banco de reserva está bem aqui abaixo das cabines de imprensa, então o pessoal tem que atravessar o campo já sentindo aquele clima da torcida. O time do Itapipoca é vaiado, os jogadores do Icasa são aplaudidos, e na expectativa da subida dos guerreiros que vão nessa decisão junto com a equipe de arbitragem. O jogo hoje será comandado pelo Luciano Miranda, é o árbitro da partida. Nailton Júnior e Wesley Rodrigues são os dois auxiliares do Luciano. A equipe de arbitragem que ainda conta com Paulo Vitor Pereira e o Josivaldo. O Josivaldo Pereira é o quinto árbitro. Essa equipe de arbitragem que vai tomar conta desse jogo de hoje. Abraçar aqui o Lorival, lá de Missão Velha, o pai do atleta Jackley, do time do Barbalha. Eu estava no time do Barbalha. O Antônio Neto está aqui mandando mensagem. Júnior Xuxa jogava muito. Outro que deixou saudades, Josimar. São algumas pessoas mandando aqui recadinho no nosso chat, nesse nosso esquenta da decisão. Daqui a pouco a gente encerra aqui esse esquenta e a gente retorna no programa prorrogação após o apito final do árbitro. Tony Souza segue lá por baixo, junto com o Eduardo Benjamin. Tem mais detalhes aí por baixo, Tony, Eduardo? A gente observa aqui. Daqui a pouquinho a gente vem com mais detalhes à beira de campo. Tony Souza, Eduardo Benjamin ali por baixo. Para conversar com o técnico Raimundinho. Está se aproximando ali do Eduardo Benjamin. Conosco aqui no Esquenta da Decisão no canal Replay com Tony Souza. Vai daí, Eduardo. Leandro, estamos aqui ao lado do técnico do Icasa, Raimundinho. Raimundinho, a final, a partida que a torcida e que vocês, jogadores e torcedor e técnico, queria muito chegasse. Como é que foi essa preparação dessa semana, caso tentar conquistar novamente a Série B? Cara, a gente desde do início, a gente se falou que não teria outra palavra aqui dentro do Icasa a não ser acesso. A gente trabalhou muito para isso, foi muito criticado algumas vezes, desrespeitado algumas vezes, mas o objetivo maior era para o clube, não era para mim, não era para os atletas, era para o clube, né? E esse grupo entendeu isso, esse grupo se focou, e graças a Deus nós estamos chegando do jeito que a gente queria, né? Em casa, com acesso, e agora é coroar esse momento para essa torcida maravilhosa e buscar esse título que vai ser muito importante para a gente. O objetivo já ter sido conquistado. Essa preparação durante essa semana foi um pouco tranquila, descontraída, pensando o objetivo já foi concluído? Descontraída sim, mas um objetivo de peão, né? Leve, claro que tudo ajudou para chegar até aqui, ninguém deixou de trabalhando, estamos fazendo dos jogadores aí pro banco, ainda sem ninguém entrar, mas tudo que fez merece estar aqui, mas a gente muito a buscar esse objetivo, porque a gente não pode deixar passar esse título em casa da forma que está aqui, lotado desse jeito, temos que ser campeões aqui. Caminhou de chegar uma cartinha que o Natan fez. Já deram cartinha para um carioca, você queria te entregar, a torcida tentando trazer essa emoção para vocês, jogadores e técnicos também do caso. Muito obrigado. Eu que agradeço a Dantas, que representa muito todo o trabalho. E Deus não é só meu, não, Deus é nosso. É bem, Leandro.
equipes entrando em campo, vai começar a grande decisão, a gente vai ter que encerrar, a gente não pode mostrar as imagens do jogo, a gente repete, você quer acompanhar a transmissão com imagens no canal da TVC e logo após tem o programa Prorrogação. A gente tem o Tony ainda, a última participação do Tony, vai lá Tony Souza, traga aí o último detalhe nesse nosso esquenta, antes que a gente tenha que encerrar aqui a nossa transmissão. Vai daí, Tony. Leandro, a gente está aqui ao lado do Betinho, que nos últimos 3 anos, ele teve como técnico e um auxiliar. O Dema agora é o técnico e ele é auxiliar. O cara que a gente conhece, já jogou no Guarani de Juazeiro, inclusive, mas tem identificação com o Itapipoca. O acesso que você tanto procurou nos últimos anos chegou e agora busca no tiro. Qual é o sentimento, a emoção nesse momento, Betinho? O sentimento de gratidão a Deus por esse grupo que foi formado esse ano. A gente batia na trave há 2, 3 anos atrás. E esse ano a gente conquistou esse tão sonhado acesso para o nosso Itapipoca. É um sentimento que jamais vou esquecer. Era uma coisa que a gente brigava há muito tempo e não dava certo. Mas com as bênçãos esse ano deu certo. A gente está muito feliz por estar aqui nessa final, num campo maravilhoso, contra uma grande equipe. Espero que a nossa equipe hoje possa honrar também todos os jogos que fizemos para trás e fazer um grande jogo. Primeiro, Betinho, tá bom? Betinho que está aqui, que é auxiliar. Deixa eu ver o prazer aqui. Ô, mano, vou, irmão, aqui com o Dema. Nossa, esse aqui jogava uma bola demais. Eu estava falando do revezamento. Betinho, Dema auxiliar. Agora é Betinho. É muito importante. Deu certo. O cara e graças a Deus, ajuda dele também não ia estar aqui. Mas que Deus está mais do trato dele. Estamos esperando ser uma grande partida. Se conseguir com resultado. Vamos direto. Nesse clima de atmosfera todo favorável pro Ricardo, velho. Sempre falo. Só se resolve. Fora. Meu irmão, parabéns pelo acesso. Aqui o Dema, técnico do time do Itapipoca. A gente tá no protocolo agora, o hino nacional. Daqui a pouquinho vai começar a transmissão, lembrando, é TVC, tá, gente? Canal aberto, YouTube, pela TVC. Terminou o jogo, a gente volta com prorrogação do replay, viu, Leandro Santos? É isso, a gente vai parar um pouquinho, a gente volta após o jogo, conhecendo o campeão, fazendo toda a repercussão no programa Prorrogação. Lembrando que a gente conta com o apoio de Salviano Embalagens, a ACOA, Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe, Diniz Supermercados, Perboni Brasil, Icanete e Prazeres da Carne. Está procurando um lugar para aproveitar ali o melhor cardápio na nossa região? Passa lá no Prazeres da Carne, parceiros do canal Replay com Tony Souza. A gente vai ficando por aqui, agradecer o Elanardo que participou conosco, teve aqui uma interação com a gente nesse esquenta. A gente encerra agora e volta no Prorrogação. Gratidão a você que esteve conosco aqui até esse momento, porque no canal Replay com Tony Souza, bons momentos, tem que ter replay. Até daqui a pouquinho no Prorrogação com o campeão da Série B cearense.